a Polícia Federal pediu a quebra dos sigilos fiscal e bancário da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. A solicitação foi feita após a Operação Lucas 12.2, que foi deflagrada na última sexta-feira e atingiu aliados de Bolsonaro no caso das joias sauditas. Segundo a PF, um áudio de um diálogo entre Cid e Marcelo Câmara, que era assessor especial de Bolsonaro, aponta que um dos presentes teria sumido com Michele. Abre aspas para o Marcelo Câmara. O que já foi, já foi. Mas se esse aqui tiver ainda, a gente certinho para não dar problema. Essa é aquela frase que eu falei que era parecida com o português. Porque já sumiu um que foi com a dona Michele. Então, para não ter problema, fecha aspas. E aproveitando o gancho, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, insinuou... vamos deixar esse assunto aqui para depois. Primeiro, Greg, aliás, Wilson Lima. Wilson, a gente está vendo aí um pedido da PF de quebra de sigilo da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, em razão, portanto, de um áudio em que um assessor do Bolsonaro diz que ela teria sumido com uma joia. Será que isso vai para frente? Provavelmente sim, Felipe. A gente precisa entender que essa investigação da Polícia Federal que mira o Mauro Cid, que mira a questão das joias, ela tem um objetivo muito maior, que é chegar no ex-presidente da República. É uma técnica clássica de investigação, né? De você ir cercando pelas beiradas, né? Vai cercando, 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 até que você chegue definitivamente no alvo. Eu, conversando com alguns investigadores da PF na semana passada e ao longo da segunda-feira, o que eles me falam basicamente? Que eles não querem cometer, isso juridicamente, o que eles chamam de erros da Lava Jato. O que eles chamam de erros, pelo menos esses integrantes da PF? Eles querem que não ocorra com o Jair Bolsonaro, o que aconteceu com o ex-presidente Lula, que, enfim, que quando você teve aquele caso do triplex, a sentença do ex-juiz Sérgio Moro, enfim, ela foi questionada por algumas falhas, algumas pontas soltas que ficaram naquele episódio. O que eles querem? Nesse episódio específico do ex-presidente, eles não querem deixar pontas soltas. Então, para não deixar as tais pontas soltas, eles estão circulando, né? Primeiro o Cid, aí vem o Silvinei Vasquez, agora a Michele Bolsonaro, também já foi pedido a quebra de sigilo bancário e fiscal do ex-presidente. Enfim, a ideia é que você tenha um conjunto probatório substancial para que você, de fato, chegue, né, ou estabeleça uma questão de culpa ao ex-presidente. Hoje, inclusive, Felipe, saiu até uma informação de que já há integrantes da PF que falam até num possível indiciamento da Michele Bolsonaro, né? Só que, lógico, estão buscando ainda um motivo pelo qual ocorreria esse indiciamento. Então, Felipe, essa é a técnica e essa é a ideia, né? Que você crie de fato ali uma narrativa, né? Cria ali um conjunto probatório que de fato possa chegar ao ex-presidente. Agora, lógico, se vai chegar, se tem batom na cueca, se tem um elemento que de fato incrimine o ex-presidente sobre esse caso, se a Michele teve participação ativa ou não, se coube a ela colocar as joias numa malinha, colocar no avião da FAB e levar para Miami, enfim. Isso tudo vai depender do que a Polícia Federal vai conseguir puxar a partir de agora. O fato é que essa investigação do caso das joias, ela não começou especificamente sobre as joias. É bom lembrar que esse caso ele já vem desde antes, já vem desde aquela primeira investigação relacionada ao cartão de vacina do Coronel Cid. A partir dali você conseguiu puxar o fio, primeiro do Cid, e aí você já tem todo esse novelo envolvendo a família do ex-presidente da República. Essas comparações aí com a Lava Jato, é óbvio que elas precisariam ser muito especificadas para a gente analisar. Na verdade, você tem um monte de atitudes que estão sendo tomadas no âmbito de inquéritos comandados pelo Alexandre de Moraes, que se fossem tomadas pela Lava Jato, seriam considerados um absurdo completo. Nessa mesma operação, você tem uma suspeita ali sobre o Frederico Wassef, que é advogado da família Bolsonaro. Sempre que se tem suspeita sobre advogado,
você tem todo um lobby corporativista que não é feito por todos os advogados, mas por vários grupos aí proeminentes contra qualquer tipo de medida que seja tomada contra um advogado, né? Como se ele pudesse escudar na categoria para cometer alegados crimes. E não pode. Quer dizer, se você tem ali um conjunto de indícios mínimos para fazer uma operação de busca e apreensão que seja como foi do Frederico Wassef, você tem que fazer. E houve muitos indícios em relação a advogados na época da Lava Jato, só que aqueles advogados não poderiam ser alvos, né, porque eles eram de determinado grupo, do grupo das pessoas supostamente iluminadas e muito influentes, que não estavam com todo um desgaste de golpismo. Diga. Não, Felipe, só para deixar uma coisa clara rapidinho, mas assim, quando eu falei, desculpa te cortar, Felipe, mas acho que esse esclarecimento não, você está com razão, eu não estou discordando de você, não. Só para deixar claro, eu entendi o que você falou. Isso, você querido. falou da alegação da Polícia Federal. Exatamente, que a gente tem que deixar essa coisa deixa muito claro, assim. Quando eu falo que tem integrantes da Polícia Federal que não querem deixar pontas soltas, não estou dizendo que na Lava Jato houve pontas soltas, é outra história. Na Lava Jato, acho que o conjunto probatório Lava Jato, ele é cristalino, não tem o que se discutir ali. Mas, de novo, né? Aí os caras sempre aproveitam o episódio anterior para falar, olha, não quero fazer como no passado, enfim, já para dar aquela justificativa sobre o cenário atual, né? Então, é bom lembrar que uma coisa é uma coisa, outra coisa, só para deixar muito claro que naquela época, de fato, não teve ponta solta. Mas hoje os caras estão dizendo, mas para não deixar pontas soltas, para não acontecer o que aconteceu no passado, estamos fazendo isso, e é isso. Só para deixar essa aspas clara como água, meu amigo. Não, sim, é a alegação deles, seja de pessoas que são mais próximas do petismo, sejam daquelas pessoas que não querem que uma investigação sólida seja varrida para debaixo do tapete e estão fazendo algum tipo de alegação política para que isso não ocorra. Mas, enfim, em termos de análise aqui, a gente precisa apontar as nuances, porque o que eu estou querendo dizer é que muita coisa bem feita contra a polícia, não estou dizendo que tudo foi bem feito, mas é que tem muita coisa que é bem feita, só que é varrida para debaixo do tapete, mesmo tendo sido bem feita, sob alegações absolutamente rasteiras, como a gente tem visto e até analisado nesse programa, em relação a sacolas de supermercado, em relação a outras coisas que são usadas para aliviar a barra de um monte de gente, etc., justamente porque as provas são cabais, né? Que se não fossem, não precisavam alegar falta de formalismo em determinado pontinho, etc. Tudo aquilo que foi o conjunto probatório, quando foi devidamente julgado, resultou em condenação. Mas aí você usa essas questões de formalidade, muitas vezes até forçando a barra para deixar todo mundo impune. Então, assim, agora, qual é o ponto? O ponto é que agora você não tem para defender todos os alvos desse inquérito o lobby que você tem para defender todos os alvos da Lava Jato. Porque há um desgaste do bolsonarismo e nessas cortes superiores, apesar desses dois que ele colocou no STF e dos outros contatos em conversas secretas, você não tem uma maioria bolsonarista, como o Lula tem. Então, tem uma diferença. Isso não exime de responsabilidade qualquer um dos alvos. A gente aqui vai apontar sujeira de todos os lados, bandidagem de todos os lados, trambique de todos os lados, manobra jurídica para aliviar todos os lados. Isso é uma coisa, outra é outra. Às vezes você tem até vício de inquérito, que é usado pelo alvo dele para tentar fingir que não tem culpa sobre o próprio ato de delinquência. Quer dizer, o ato de delinquência é uma coisa. Se ele vai ser investigado no âmbito do inquérito X ou Y, qual seria o mais adequado, é outra. A delinquência tem de ser responsabilizada, quer dizer, o delinquente, né, o autor do ato tem que ser responsabilizado e punido. A gente pode analisar qual seria o melhor caminho, etc., mas que precisa ser, não resta a menor dúvida.